não vamos fazer uma série de mensagens só desses dois milagres aqui. Aproveitando, dia do homem presbiteriano hoje, nós vamos falar sobre o clamor de um pai desesperado. Esse foi Jairo. Semana que vem, aproveitando o dia da mulher presbiteriana, nós vamos falar da cura de uma mulher desenganada. E no próximo domingo, nós estivermos juntos, nós vamos falar da ressurreição de uma filha amada, de uma filha querida. Mas hoje nós vamos falar sobre o clamor desesperado de um pai, de um homem que viu a sua filhinha num estado terrível de saúde e colocou aos pés de Jesus. O Senhor teve misericórdia da vida dele. Vamos aprender com o clamor desse homem. Diz o verso 21 assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Verso 24, vamos ler juntos? Jesus foi com ele. Queridos irmãos, só note o contexto aqui um pouco. Depois de Marcos narrar as palavras de Jesus, no capítulo 4, verso 35, ele retoma os milagres de Jesus que ele tinha deixado lá no capítulo 3. Ele deu uma parada e dá uma ênfase no sentido de Jesus. Agora no capítulo 4, verso 35, ele volta a falar sobre os milagres. Capítulo 4, verso 35 ao verso 41, Jesus, o Senhor da criação. Capítulo 5, verso de 1 a 20, Jesus, o Senhor da legião, mostrando cada vez mais situações e circunstâncias mais ainda poderosas, mas que Jesus se manifesta a sua autoridade sobre essas circunstâncias. Um mar agitado, revoltado, rebelado, desordenado, Jesus dá uma ordem e esse mar se acalma. Ele é o Senhor da criação. Demônios revelados com a autoridade do Criador. Capítulo 5, de 1 a 20, Jesus repreende esses demônios se prostram aos pés de Jesus. Possivelmente 6.000 demônios reconhecem a autoridade de Jesus, porque Ele é o Senhor de todos os principados e de toda a potestade. Capítulo 5, verso 21 ao versículo 43, nós não vamos ler todos os versos agora, vamos ler até o verso 24 apenas. Jesus, o Senhor da morte. Eu só queria dar um detalhe para você, que em todos os evangelhos, esses dois milagres estão entrelaçados. Se você percebe, a situação de Jairo já estava tão complicada, e ficou mais complicada ainda, porque uma mulher aparece no meio da situação. Ele vai, se prostra diante de Jesus, Jesus vai com ele, uma mulher ainda interrompe, Jesus para. Eu imagino só, o coração desesperado de um pai, vendo a sua filha num estado gravíssimo, terminal, vai até Jesus, se prostra diante de Jesus, Jesus responde, mas a mulher entra no meio, a mulher vai e atrapalha, e impacta Jesus no meio do caminho, e Jesus ainda para, ainda fica perguntando quem me tocou diante da multidão inteira. E você vai ver que Marcos, ele entrelaça esses dois. Eu estudando, assim, como é que eu posso apresentar? São dois milagres diferentes, uma coisa mas está ligada com a outra. E eu pensei, e cheguei assim em conclusão, não, ele quis que fosse assim. Quando nós vamos meditando o texto e expondo o texto, você vai entender por que Marcos colocou os dois milagres juntos. Porque Jesus aqui está sendo mostrado como o Senhor da morte. Em primeiro lugar, mostra uma doença incurável, uma pessoa que tinha uma situação que já não tinha mais solução médica para ela, mas apenas um toque dessa mulher em Jesus, na orla das vestes de Jesus, é suficiente para a manifestação do poder de Jesus e para a cura daquela mulher. Depois Marcos dá seguimento agora, não apenas numa doença que vai limitando a vida da pessoa e que vai tirando todas as esperanças da vida da pessoa, mas em algo que agora realmente ceifou a vida de uma criança. Há uma sequência, há um agravamento de circunstâncias que coloca o homem no seu devido lugar, como ser impotente, e vai agravando-se, mas que Jesus tem controle de tudo. Então guarda isso, porque é exatamente isso que está sendo mostrado. É por isso que Marcos coloca os dois milagres juntos. Um milagre mostra uma circunstância,
já não terminal, mas uma circunstância que já não tinha mais remédio. Uma mulher que gastou todos os seus recursos e não melhorou, só piorou. E outra de uma menina está terminal, mas que veio a falecer. Mas em todas as circunstâncias, Jesus tinha controle, Jesus manifestou o seu poder e reverteu isso. Então é por isso que Marcos entrelaça os dois milagres. Ok? Vamos aprender sobre o clamor de Jairo. Nós temos aí no versículo 21 ao verso 24 o clamor de um pai desesperado. Algumas versões trazem exatamente essa expressão no versículo 23, quando fala insistentemente. Algumas versões falam assim, e desesperadamente lhe suplicou. Então Jairo está aqui desesperado, porque a sua filha está à beira da morte. E nós aprendemos algumas coisas com esse clamor de Jairo, e eu queria ficar aqui com vocês hoje à noite. Primeira lição que nós aprendemos, eu queria que você ficasse comigo, porque são lições mais antigas, como aquela brincadeira do que andar para frente. São questões que nós vamos ter sempre que rever, porque nós caímos sempre nessas mesmas coisas. Primeira lição está aí no versículo 21 até o versículo 22, na parte A. Tendo Jesus voltado no barco, ele está do outro lado do mar da Galileia, para o outro lado afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Depois eu quero mostrar para vocês um contraste com isso. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Aí a primeira lição que eu queria trabalhar com vocês. Primeira lição que está clara nesse texto, que honras humanas são completamente ineficientes diante das limitações humanas. Nada podem fazer honra humana, status, posições, influências, conquistas, recursos. Aquilo que é humano é insuficiente diante das impossibilidades humanas. Nós temos aqui um homem que se aproxima de Jesus, um judeu piedoso, porque naquela época o judeu, ele não bastava apenas frequentar o templo. Para que ele fosse piedoso, ele tinha que frequentar também a sinagoga. Só que a questão é que ele não era apenas um frequentador da sinagoga, ele era um dos principais da sinagoga. Quando nós vamos estudar na cultura daquela época, na cultura dos tempos de Jesus, essa expressão, um dos principais da sinagoga, ela traz muitas ideias. Não são iguais as ideias, mas todas elas apontam para a mesma verdade. Esse homem tinha um certo conceito, esse homem tinha uma certa honra, esse homem tinha um certo status. Em primeiro lugar, por exemplo, principal da sinagoga, às vezes era um título dado a um judeu que era o benfeitor da construção da sinagoga. A sinagoga é muito parecida com o nosso templo aqui. Era retangular, simples, porém não tinha bancada, tinha arquibancada lateral. Na frente tinha uma mesa, alguns rolos da Torá, do Antigo Testamento, simples, o culto era simples, com oração, recitação da Bíblia e a mensagem bíblica, só isso. Era o culto na sinagoga. Os cultos nos templos ficou só para as festas de Israel. Um dos principais da sinagoga quer dizer que possivelmente Jairo foi um daqueles que mais tirou dinheiro do bolso para construir aquela sinagoga. Ele então recebia esse título. Uma pessoa honrada por ter sido um grande benfeitor na construção daquela sinagoga. Pode ser também uma pessoa que, devido à sua influência com os líderes dos judeus, ele foi colocado naquela sinagoga para conduzir o culto. Então ele era como um presidente, um moderador, que na hora da reunião do culto, ele era o responsável por conduzir, ele que dava andamento. Se você olhar em Lucas capítulo 4, o presidente da sinagoga, que é a mesma função de Jairo, pergunta se alguém queria ler o texto e dá para Jesus o rolo do profeta Isaías, e Jesus então faz uma exposição breve. Ele se assenta, porque os mestres da lei ensinavam a sentar, e ele explica que aquela profecia de Isaías 61 tinha se cumprido nele. Quem que dava essa oportunidade para os adoradores? Vocês, quando, por exemplo, olham de Atos, os apóstolos iam nas
cidades, o lugar que eles iam para fazer daquele lugar uma ponte de evangelismo era nas sinagogas. E sempre alguém perguntava: tem alguém que queria dar uma mensagem? Tem alguém que queria participar? E Paulo então aproveitava a oportunidade. Essa pessoa que dava a oportunidade para a pessoa que está lá na sinagoga para participar do culto, o único responsável era o presidente da sinagoga. De qualquer forma, ele era um homem de conhecimento, era um homem de honra, era um homem de conceito na sua comunidade. Mas nada disso serviu em face da doença da sua filha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Enfermidade, se você seguir o capítulo, olha comigo, capítulo 5, só olhar aqui o versículo 29, Jesus diz assim para aquela mulher, está na sequência, capítulo 5, verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia, aquela mulher hemorrágica, e sentiu que o corpo está curado do seu flagelo. A palavra flagelo, ela literalmente quer dizer chicote. Enfermidade, situações que nós enfrentamos que debilitam a nossa saúde, são chicotes, são flagelos para reduzir o orgulho humano e lembrá-lo que ele habita num mundo que está em rebeldia contra Deus, e devido a isso ele sofre por causa dessa rebeldia contra Deus, desde o início, quando o homem se rebelou contra Deus. Enfermidade não fez parte do projeto original de Deus na criação. Enfermidade foi consequência da desobediência humana. Qualquer pessoa que passe por enfermidade, seja ela simples, seja ela mais complicada, é um chicote, é um flagelo, te lembrando que você precisa de Deus na sua vida. E tem uma coisa, é um chicote e um flagelo para te lembrar que você precisa de Deus e só de Deus. Porque a grande maioria esquece, porque pensam que podem contar com aquilo que eles produzem, com aquilo que eles têm, com aquilo que eles conseguiram acumular na poupança no banco. Mas diante da morte e diante de uma enfermidade como essa, essas coisas não têm nenhum valor. Queridos irmãos, vou falar uma coisa muito simples para vocês. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui passaram com situações dificílimas de enfermidades. Eu estava nas férias passadas em Guarapari. Minha filha pegou uma virose e seguidas ela vomitou 6 vezes. Mariana e eu começamos a ficar desesperados. Em Guarapari, não conhecemos nada de Guarapari, saímos em Guarapari afora, procurando qualquer lugar que pudesse, nesse feriadão de final de ano, de começo do ano, que pudesse atender a nossa filha. A gente se sente impossibilitado. Esse é o chicote da enfermidade. É para reduzir seu orgulho, é para reduzir sua soberba. Porque se Deus não usasse isso, você se sentiria um Superman, você se sentiria a Mulher Maravilha, que você tudo pode, e você pode fazer todas as coisas, e você nada pode se o Senhor não for com você. Já tinha honra, já tinha conceito, possivelmente já tinha dinheiro. Se ele foi o benfeitor daquela sinagoga, ele tinha dinheiro. Mas naquela hora nada daquilo, só correu Jairo. Ele teve que ir para o pó, colocar a sua boca nos pés de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa novamente para você. Essa é uma lição que nós não podemos esquecer jamais. Essa é uma lição que principalmente os grandes homens de Deus e mulheres de Deus têm que estar sempre ali trazendo ao seu coração, porque senão sua soberba, seu orgulho vai te exaltando e você vai vendo uma vida exaltada nesse mundo. É que você depende de Deus e só de Deus. E é nessa circunstância que você vê sua fragilidade, é nessa circunstância que você vê que não é ninguém. Estava ouvindo uma pessoa, estava lendo um relato de uma pessoa que recebeu uma notícia de uma enfermidade grave. Ele falou assim: quando o som das palavras do médico entraram nos meus ouvidos, eu senti vertigem. E a ideia é que o chão se abalou diante dele. E é exatamente isso. Para que ele pudesse se sentir completamente impotente e pudesse confiar somente em Deus,
e no poder de Deus e na graça de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas esse flagelo, muitas vezes, esse chicote muitas vezes vem para reduzir a nossa soberba ao pó. Tem gente que está aqui com boa saúde, tem gente que está aqui com boa situação financeira e acha que pode todas as coisas e você não pode. E é nessa circunstância que você vai enxergar quem você é e o quanto impotente você é diante de todas as impossibilidades dessa vida. E principalmente quando ela bate a sua porta e não manda mensagem, e não manda carta, e não dá um telefonema, simplesmente chega. E você tem certas vertigens, porque o chão abalou diante de você. Esse clamor de Jairo ensina isso. Honras humanas, conquistas humanas, produções humanas, nada valem diante das impossibilidades dessa vida. Em especial quando a enfermidade chega ou quando a morte rodeia o nosso lar. Segunda lição, continua comigo nos versículos seguintes. Capítulo 5, versículo 22 diz: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Se por um lado há esses flagelos, esses chicotes de Deus para reduzir a nossa soberba, eles sobrevêm a nossa vida, eles vêm até a nossa casa, eles alcançam a nossa família para reduzir a gente ao pó, é porque ali, no pó e aos pés de Jesus, é onde começam os maiores milagres. Segunda lição: os grandes milagres de Deus começam sempre quando nós estamos aos pés de Jesus, quando nós estamos com a boca no pó. Livro de Lamentações foi um livro escrito para mostrar que o chão do povo de Israel se abriu, houve um terremoto e aquele povo foi abalado. E o profeta Jeremias clama diante do povo de Israel, dizendo o seguinte: ponha a tua boca no pó, talvez haja esperança. Talvez haja esperança, porque no pó, com a nossa boca no pó, aos pés de Jesus, é onde começam a nascer os grandes milagres, as grandes intervenções de Deus, os grandes sinais de Deus, as grandes maravilhas de Deus, na minha vida, na sua vida e na sua família. Louvado seja o Senhor. Esses flagelos, esses chicotes, reduzem a nossa soberba ao pó. É porque lá no pó que Deus te quer, para ali começar a fazer um milagre. Jairo, vendo Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E sabe o que é o mais interessante? Lá no texto de Mateus, o texto paralelo aí de Marcos, o texto de Mateus fala assim, que ele o adorou. Mateus 9, verso 18. Ele o adorou. Os grandes milagres começam sempre aos pés de Jesus, porque ali é um lugar de adoração, ali é um lugar de reconhecimento de Deus. Enquanto você pensar que é Deus da sua vida, você vai caminhando em cegueira, você vai caminhando em ilusão, você vai caminhando em fascínio com as coisas desse mundo. Deus vem então com um chicote, com um flagelo, e te põe no pó, e ali começa então a adoração verdadeira. A palavra se prostrar, no texto grego, quer dizer: Senhor, eu me coloco aos teus pés. A ideia é mais ou menos isso, reconhecendo ao mesmo tempo a minha inferioridade e a sua superioridade. Isso é adoração. Adoração é deixar Deus ser Deus. Adoração é reconhecer Deus como Deus. Enquanto você pensa que é Deus da sua própria vida, você não tem cegueira, você não tem ilusão. Mas são nessas circunstâncias que você reconhece quem é Deus de fato, porque ali nasce a verdadeira adoração. Porque no pó Deus te colocou, e ali no pó Ele começa a te restaurar. Meus amados, a circunstância da vida nos leva ao pó, porque no pó nós reconhecemos. Isso não é frase minha, essa é frase de um amigo, e essa frase me marcou muito e ficou aqui no meu coração como patrimônio da minha alma. No pó nós reconhecemos quem nós somos, porque no pó nós vemos a nossa essência. Porque do pó nós somos feitos e do pó nós voltaremos. Nós não somos deuses,
Nós não somos pequeninos senhores, nós não somos senhorinhas de nada. Nós não somos senhores da nossa vida, nós não somos senhores da nossa família, nós não somos senhores do nosso casamento, nós não somos senhores dos nossos filhos. Só Deus é Deus. Então Deus trata o nosso coração para a gente aprender a adorá-lo, para a gente se prostrar diante dele e reconhecer que nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus. Que os irmãos, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, é alguém que só tem Deus como o seu sol de confiança, o seu sustento de confiança. Ele não pode ter mais nada, porque nada pode tomar o lugar de Deus. Todas as coisas que nós temos são bênçãos da parte de Deus, a serem desfrutadas no seu devido lugar como bênçãos. Mas só Deus é Senhor, só Deus é sustento, só Deus é rocha, só Deus é Monte Sião, só Deus é fortaleza no tempo da angústia. Só Deus é que nos dá ousadia no meio das tribulações. Só Deus é fonte de águas vivas no meio do deserto de sequidão que nós estamos enfrentando muitas vezes nos nossos dias. Aí nós sabemos, não, estou num deserto, estou numa angústia, estou no meio dessa sequidão, mas Deus é fonte de águas vivas para descedentar a minha alma no meio desse deserto. Só Deus é rocha. Sua vida se abalou, a sua vida perdeu o sustento, é porque não estava apoiada na rocha, estava apoiada em alguma coisa, algum cano, como diz o profeta Jeremias, que eu gosto demais. O profeta Jeremias confronta o povo de Israel, e o povo de Israel enfrentando todo tipo de ataques. O povo de Israel vivendo em fidelidade contra Deus, e os povos ao redor vinham contra Israel, e veio contra Israel. O rei Nabucodonosor mandava recados: vou invadir Israel. Israel mandava mensageiros ao Egito dizendo o seguinte: faz aliança comigo, faz aliança para que o povo dos caldeus e o rei dos caldeus não tenham força suficiente para esmagar o nosso povo. Deus revela isso a Jeremias, e Jeremias chega para o povo de Israel e fala assim: que bordão de cana quebrada é esse que vocês estão se apoiando? Em outras palavras, é como se fosse aquele bordão frágil, todo lascado, que a pessoa tenta se apoiar, e Jeremias fala assim: quem se apoia nesse bordão, uma farpa lhe atravessará a mão. Em outras palavras, quando nós temos a nossa vida abalada, quando nós temos a nossa vida que nós perdemos o sustento, é porque muitas vezes nós temos nos apoiados em bordões de canas rachadas, e não somente na rocha que é Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, Jairo se prostrou em adoração, porque ali no pó ele reconheceu quem ele era. Ele é pó, e ali no pó ele olhou para Jesus e viu a glória dele, porque diante dele estava alguém que tinha todo o poder contra as impossibilidades, que não podia fazer nada. Continua comigo aqui. Jairo, ele se prostrou aos pés de Jesus em adoração, ele se prostrou diante dos pés de Jesus em súplica constante. Diz o texto: e insistentemente lhe suplicou. A ideia do texto original é que ele repetidas vezes lhe pediu isso. Os grandes milagres de Deus começam aos pés de Jesus em adoração, mas os grandes milagres de Deus começam também quando o povo de Deus ora, e ora insistentemente até Jesus ouvi-lo. Sabe, está vendo bem que as circunstâncias, coordenadas pela providência de Deus, foi tirando todo o sustento desse homem, cheio de fama, cheio de honra, cheio de status, e as próprias circunstâncias em si foi gerando em Jairo um homem que adorava a Deus de verdade, e foi ensinando a Jairo as virtudes de um crente que adora a Deus e que insiste na presença de Deus em oração, que não desanima, que não deixa, que não aborta projetos de oração, porque sabe que muitas vezes o problema não é Deus responder, o problema é nós continuarmos a crer que Deus vai fazer. Nós tivemos a palavra aqui com o pastor Fábio na vigília de sexta-feira. Que palavra abençoada, meus irmãos, que palavra que alimentou meu coração. Eu estava sentado
ali na cadeira, o pastor Fábio pregando, lembrando quando eu era recém-convertido no ano de 2002, ouvindo o pastor Fábio pregar. E uma das questões que ele pregou foi do profeta Elias, no cimo do Monte Carmelo. Ele chega para Acabe e fala assim: Acabe, sobe, aparelha o seu carro, porque já se ouve ruído de grande chuva. Tinha 3 anos e meio que não chovia. O povo falou assim: esse homem é louco. E os profetas são loucos mesmo, sabe por quê? Profetas veem o que Deus vê. Profeta crê naquilo que Deus revela da dimensão dele. Ele não anda conforme a vista, ele não anda conforme a circunstância, ele não anda conforme os inimigos, ele anda conforme a vontade de Deus. E ele chega para 3 anos e meio sem chover, chega para o rei Acabe e fala assim: sobe, arruma suas coisas, porque já se ouve o ruído de grande chuva. Ele estava ouvindo aquilo que ninguém ouvia, mas capacitado por Deus, ele já sabia: vem e vem chuva. Ele sobe no cimo do Monte Carmelo, coloca sua boca no pó. Diz no texto lá do Antigo Testamento que ele coloca seu rosto entre as pernas, ele se prostra diante de Deus e vai orando uma vez, e chega para o seu servo e fala assim: vai e vê para o lado do mar o que já está acontecendo. Está tendo uma reviravolta no tempo. O menino vai e volta assim: profeta, nada, e não há nada. Ele ora de novo, e ele vai de novo, meu filho, olha para a banda do mar, se vem alguma nuvem. Segunda vez, o menino volta e fala: profeta, não há nada. Ele faz isso por 7 vezes, até que ele vê uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem, e ele fala assim: corre, porque a água vai vir. E de um momento para o outro o céu fica negro, e vem um aguaceiro sobre a terra de Israel. Meus irmãos, Elias entendia o propósito de Deus. Elias, ele sabia que Deus ia fazer o milagre, mas ele insistiu em oração diante de Deus. Ele foi orar por 7 vezes, colocou o joelho no chão, a boca no pó: Senhor, manda chuva. Olhando do lado do mar, no horizonte não vinha nada: Senhor, manda chuva de novo. Olhou, não vinha nada: Senhor, manda chuva, por 7 vezes. Ele não abortou a oração, ele não abandonou o seu propósito, ele não fez uma oração miojo, aquela oraçãozinha michuruca que nós fazemos para Deus nos atender. Pelo contrário, ele se prostrou diante de Deus, ele foi insistir diante de Deus. Assim já era, repetidas vezes em adoração, mas em súplica constante, insistente na presença de Jesus. Ele estava no meio da multidão, mas ali ele sabia que estava a solução para a vida dele. A solução dele se chamava Jesus de Nazaré. Como é que estão as suas orações? Como que estão os seus pedidos? Você tem deixado pelo caminho orações que seriam tão produtivas, orações tão preciosas para você, abandonadas pelo caminho, por sua falta de constância, sua falta de perseverança, a sua falta de insistência. Queridos irmãos, nós precisamos orar e orar muito. Precisamos orar e orar com insistência. Orar, porque esse é um dos testes que Deus faz antes do milagre acontecer. Vamos ver qual é a perseverança, porque mais importância Deus tem no meu caráter do que no milagre que Ele vai fazer na minha vida. Guarda isso no seu coração. O maior desejo de Deus é um caráter transformado, mais do que uma bênção realizada. A bênção realizada glorifica a Deus ali, e vai glorificar o Senhor sempre que lembrar-se daquele testemunho. Agora, um caráter transformado permanece. E o caráter transformado é o que Deus quer para nós, porque esse caráter lembra o caráter do seu Filho e molda em nós o caráter de Jesus. Mais do que uma bênção realizada, Deus tem em nós um caráter transformado. E para transformar o nosso caráter, Ele vai trabalhar conosco em paciência, em perseverança, principalmente em oração. Continua, olha o versículo seguinte: Jairo, coloque sua vida diante de Deus, porque os grandes milagres, as grandes intervenções de Deus começam aos pés de Jesus, em adoração, em súplica, em amor. Olha que interessante, finalzinho no meio do verso 23: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morte. Queridos irmãos, essa menina tinha 12 anos, e quando se usa essa expressão,
Essa expressão é um termo de afeto, tanto no português, principalmente no texto original. No texto original são raríssimas vezes essa expressão aparece. Todas as vezes que ela aparece como um termo de profundo afeto, porque esse Jairo tinha um profundo amor pela sua filha. E o mais interessante é que Lucas, quando ele vai relatar esse texto, Lucas era médico, talvez um pouco mais detalhista do que os outros, e ele cita o seguinte: tinha a sua filha única. Era uma mocinha de 12 anos, era filha única, um coração de um pai movido de amor. Colocar diante de Deus a sua petição, o seu desejo, a sua oração. Abra comigo o texto de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Essa menina tinha 12 anos, era filha de Jairo. Só por ser filha ele podia ter 10, podia ter 20, teria o mesmo amor e a mesma afeição. Quem é pai sabe disso. Porém era filha única, por isso ele ora com tanto amor: é minha filhinha, socorre a minha filhinha. Gálatas 5, verso 6. Olha que interessante o que esse texto nos fala. Vamos ler juntos? Que a gente acorda, todos. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha aqui para mim, queridos, presta atenção. A fé que atua movida de amor. Em outras palavras, para que a fé atinja o ponto, se erga acima das limitações dessa vida, ela é fervida pelo amor. O amor ferve a fé, o amor aquece a fé. É por isso que uma coisa é você orar por uma pessoa comum, uma pessoa que você conhece, outra coisa é você orar pelos seus filhos, outra coisa é você orar pelos seus pais, outra coisa é você orar pelos seus sobrinhos, outra coisa é você orar pelos seus irmãos. Sabe por quê? Porque o amor vai fervendo a sua fé, e você vai vendo que vai orando e vai chorando na presença de Deus. E Paulo diz exatamente isso, que em Jesus, ou seja, no verdadeiro caminhar de discípulo, a questão não é se há rituais ou não rituais. A circuncisão e a incircuncisão estão trabalhando isso aqui na quinta-feira, você não pode perder. Rituais por rituais são apenas movimentos externos, não faz diferença nenhuma. Você está aqui na igreja, não está na igreja, você participa, não participa, não faz diferença nenhuma. A questão é se a fé é verdadeira e se essa fé está sendo movida de amor, porque o amor ergue a fé até a altitude que Deus quer que ela alcance. A fé por si só, ela não vai alcançar, ela não vai atingir o propósito dela, a não ser quando ela é incendiada de amor. É por isso que Paulo fala de todas as 3 virtudes que permanecem no amor, sempre é o amor que vai permanecer. A fé é fervida, é encandecida pelo amor, e é por isso que você ora, é por isso que você chora, é por isso que você acredita, é por isso que você investe, é por isso que você abandona o que tem que abandonar, é por isso que você investe onde ninguém está investindo, mas você lá investe, porque você ama, porque você acredita que aquela pessoa pode mudar, porque o milagre pode acontecer naquela pessoa. Já se prostrou diante de Jesus em adoração, em súplica e amor. Agora, olha aqui a última coisa. Abre comigo lá novamente em Marcos capítulo 5. Só ler novamente o que eu discerni aqui nesse texto. O amor eleva a fé a limites ainda não alcançados, onde repousa em Deus. O amor faz ferver a fé, a fim de que a mesma produza os seus devidos resultados. Sem amor, a fé não vai tão longe como devia ser. É por isso que Jesus nos manda amar, é por isso que Jesus nos manda valorizar aquilo que nós temos que valorizar. Olha a última coisa aqui acerca do clamor de Jairo. O versículo fala assim: minha filhinha está à morte, minha filha única, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Os grandes milagres, as grandes intervenções de Deus começam aos pés de Jesus, em adoração, em súplica, em amor e também em fé, no poder de Deus. Agora entra a fé.
O amor vem primeiro, a fé vem em segundo. Sempre vai ser assim. O amor leva a fé a se expressar com fervor. Olha que interessante. O que Jairo está aqui? Onde que ele está colocando a sua fé? Ele está colocando a sua fé no poder de Deus. Vem, Jesus, e põe suas mãos sobre ela. A minha está à beira da morte, mas o Senhor impôs suas mãos sobre ela. O poder do Senhor vai se manifestar. Minha filha não vai morrer, pelo contrário, ela vai viver. Olha aqui para mim, povo de Deus. Fé não é um pulo no escuro. Fé não é crença. Fé não é pensamento positivo, onde você fica num vácuo e você não se apoia em nada. Pelo contrário, fé é uma mão que se apoia em algo sólido e que não se abala. E esse algo sólido que não se abala é o poder de Deus. Isso é fé. É por isso que várias e várias vezes Deus fala ao meu povo, ensina ao meu povo quem eu sou, acerca de mim, para que o meu povo confie em mim e não seja inconstante, uma geração inconstante. Salmo 78. Fé não é pensamento vago. Vai acontecer. Vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu sei que vai acontecer. Mas por que vai acontecer? Porque eu creio que vai acontecer. Fé não é pensamento positivo. Fé é certeza. Eu sei que vai acontecer, porque o poder de Deus manifestado não tem diante dele limitações. O poder de Deus manifestado subjuga tudo, subjuga todos. É por isso que eu creio, porque o poder de Deus é capaz de reverter esse quadro. O poder de Deus é capaz de reverter essa situação. Vem, Senhor Jesus, impõe as mãos sobre a minha filhinha querida, amada, única, para que ela viva. Olha que clamor rico, meus irmãos. E de um homem que até o momento possivelmente nem era seguidor de Jesus, levantou-se dali como seguidor de Jesus, mas ele entendia que os grandes milagres, as grandes intervenções de Deus começam aos pés do Senhor Jesus Cristo. É lá que Deus quer nos colocar. Por último, olha o versículo 24, que interessante. Vou fazer um contraste com você. Vou lembrar: as produções humanas, as honras humanas, os status humanos, nada pode diante das limitações da vida. Seja doença, seja um problema conjugal, nada, querido, nada. Não adianta você querer se amparar nesse bordão frágil. Se ampara na rocha que é Deus. Segundo lugar, os grandes milagres começam aos pés de Jesus. Terceiro lugar, a fé verdadeira move Jesus em direção às nossas necessidades. Olha o versículo 24, que simples. Eu acho maravilhoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus é descomplicado. A única questão que faz Jesus se locomover ou não se locomover é fé. Diz o texto, versículo 24, parte A: Jesus foi com ele. Sabe por quê? Porque Jairo manifestou fé verdadeira. Fé verdadeira move Jesus em direção às nossas necessidades. A graça dele se manifesta nas nossas necessidades. O poder dele se manifesta nas nossas necessidades. A questão é fé. Se você chegar no finalzinho do capítulo 5, chegar no capítulo 6, você vai ver que Jesus estava em Nazaré. Ali ele não pôde fazer milagres, porque ali o povo era incrédulo, sem fé. Ele foi embora, seguiu. Jesus é descomplicado. Tem fé? Faz, recebe. Não tem? Não tem? Sigo adiante. Vou achar quem tem fé. Ali manifesta meu poder e minha graça. Isso é maravilhoso. Agora note comigo no versículo 21. Olha que interessante. Olha o contraste. Capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. O povo juntou. Mas diz o texto: e ele estava junto do mar. Essa multidão que chegou até Jesus chegou cheia de necessidades, cheia de problemas, cheia de limitações, cheia de impossibilidades, mas não moveu Jesus um centímetro do lugar onde ele estava. Jairo chega, se prostra. Jairo chega e coloca a boca no pó. Jairo chega em amor, em fé no poder de Deus. Jesus foi com ele. É simples, queridos, a diferença que faz de você que crê do resto da multidão que é igual a você. Você chega no seu parente e tem problema. Você encontra o irmão da igreja, tem um monte de problema. Tem gente que tem tanto problema de saúde, falando de enfermidade. Tem gente que tem tanto problema de saúde que
quando eu chego e vou orar, eu pergunto o seguinte: ô meu irmão, como é que você está? A pessoa fala assim: ô doutor, eu estou com problema nas pernas. Já me chama de doutor, eu nem pastor, está tão condicionado a mente, já me chama de doutor. No começo eu ficava meio nervoso, eu não sou médico, eu tinha que levar aquele negócio, né? Aqui pendurado, com um jaleco branco. Eu sei que o Senhor Jesus faz, eu sei que o Senhor Jesus opera, mas estou preocupado, não é se a perna está doendo, se a cabeça está doendo, quero saber como é que está o seu coração, se tem fé verdadeira, porque é aí que Deus manifesta o seu poder. Porque a fé verdadeira move Jesus, atrai Jesus para a nossa necessidade. Não há nada que Jesus não possa fazer. Isso é claro na Escritura. O problema, a barreira, a circunstância que limita o agir de Jesus, não o poder, mas o agir, é a incredulidade, é seu coração endurecido, é a sua falta de fé, é seu orgulho, é a sua soberba. E Jesus foi com ele. Abre comigo João capítulo 11, eu queria terminar aqui para o nosso passo da ceia. E Jesus foi com ele. Oh Deus, vai com nossos irmãos, nossas irmãs, em direção das suas necessidades. Nós temos tantas lutas, tantas dificuldades, meu Deus. João capítulo 11, abre comigo João capítulo 11, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu sei que Marta na Bíblia é igual a Geni, tem aquela música, taca a pedra no Geni. Marta na Bíblia parece a Geni, todo mundo gosta de apedrejar ela. Mas Marta também tem um papel aqui. Ela contribuiu para isso. Tem algumas coisas que Marta também deu uma mancada. Diz o texto, olha só, no versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 32. Olha que interessante. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As duas disseram a mesma coisa. Já viu? A mesma frase. São duas irmãs criadas debaixo do mesmo lar, debaixo da mesma educação religiosa. As duas disseram exatamente as mesmas palavras. Mas qual foi a diferença de Maria? Ela vai para os pés de Jesus. E sabe o que é o mais maravilhoso? Se você olhar, Jesus vindo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito. O interessante é que no texto original a ideia é que ele ficou irado. Ele olhou para aquela situação de morte, de tristeza, de impotência. Ele se irou contra isso, porque ele sabe que a morte não é projeto de Deus. Ele ficou irado. E interessante que a reinterpretação do choro de Jesus não é um choro emocional. O choro de Jesus é o choro que ele chora não por Lázaro. O povo interpretou que ele chorava por Lázaro, mas ele chora diante da desgraça humana e da impossibilidade humana. Marta veio até ele e disse a mesma coisa que Maria. Maria, porém, lançou-lhe os seus pés. Eu queria só que você notasse um detalhe. Jesus chora, Jesus vai, realiza o milagre. Todos nós conhecemos. Verso 30, vamos ler juntos? Todos. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Jesus só foi em direção ao túmulo de Lázaro depois que Maria chegou aos pés dele e se prostrou aos pés dele. A fé verdadeira move Jesus em direção às nossas necessidades. Marta e Maria disseram a mesma expressão de fé, mas Maria veio com adoração, quebrantamento e choro. Isso moveu Jesus. A questão sua não é o seu credo, a questão sua não é os conceitos que você mantém na sua mente. As duas tinham o mesmo credo, as duas tinham o mesmo conceito. A questão sua é se você vai adorar. A questão tudo é se você vai se prostrar. A questão é se você vai se colocar diante de Deus e reconhecer a Deus como Deus.